Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine uma guerreira que não sabemos exatamente onde nasceu, nem qual era seu rosto. Não existem retratos dela, nenhum documento descrevendo sua aparência. Mas sabemos que ela existiu, que lutou com bravura e que, diante da derrota, fez uma escolha definitiva. Preferiu se jogar de um abismo a voltar a ser escrava. Esta é a história de Dandara dos Palmares, a mulher de Zumbi, a heroína negra que se tornou lenda e cujo nome, 3 séculos depois, foi gravado no livro dos heróis e heroínas da pátria. Dandara é um nome de origem africana, possivelmente ligado a rainhas guerreiras e divindades. Mas, para além do nome, a sua história é um quebra-cabeça com muitas peças faltando. Os historiadores acreditam que ela tenha nascido por volta de 1654, mas o local exato é um mistério. Teria sido no Brasil, já sob o jugo da escravidão, ou em solo africano, sendo trazida à força. A única certeza é que, ainda menina, ela rompeu com o destino que lhe era imposto e se juntou ao grupo de pessoas negras que desafiaram o sistema colonial no Quilombo de Palmares. Um ato de coragem que definiria toda a sua vida. Palmares não era um lugar qualquer. Era uma nação. Localizado na estratégica e acidentada Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco, hoje Alagoas, era uma república de fugitivos. Em seu auge, chegou a abrigar mais de 30 mil pessoas, organizadas em diversos povoados chamados mocambos. Era, na prática, um estado africano livre no coração da colônia portuguesa, com sua própria organização social, política e econômica. Um símbolo poderoso de resistência que assombrava a coroa. E foi ali, entre a caça para alimentar seu povo, a agricultura para garantir a subsistência e a guerra constante para defender sua liberdade, que Dandara cresceu e se tornou uma de suas principais líderes. Diferente das mulheres europeias da época, confinadas ao espaço doméstico e à submissão, Dandara era uma figura de ação e poder. Ela participava de tudo. Com as mãos na terra, plantava mandioca, milho e feijão, garantindo o sustento da comunidade. Mas suas mãos também dominavam as técnicas da capoeira, uma arte de luta disfarçada de dança, essencial para a defesa pessoal e cultural. E, quando os ataques das tropas coloniais vinham, ela não hesitava. Pegava em armas, liderava falanges e lutava com a mesma ferocidade e habilidade dos homens, defendendo seu lar e seu povo até o fim. Foi em Palmares que Dandara conheceu Zumbi. Os detalhes desse encontro se perderam no tempo, mas o que se sabe é que se tornaram companheiros de vida e de luta. Tiveram 3 filhos, Motumbo, Armódio e Aristogiton. Nomes fortes, como ela. Dandara não era apenas a esposa do líder, ela era uma liderança por direito próprio. Dandara participava da elaboração das estratégias de resistência do Quilombo. Sua voz era ouvida nos conselhos. Ela entendia de táticas de guerra, de defesa do território e da política frágil que envolvia as relações com os portugueses. Em Palmares, as mulheres não eram coadjuvantes. Eram soldados, agricultores, mães e estrategistas. Os ataços a Palmares eram constantes. Primeiro, os holandeses, na década de 1630. Depois, os portugueses, com expedições cada vez mais violentas. A cada ataque, Dandara estava lá. Lutava com lanças, com facões, com o que tivesse. Sua bravura inspirou gerações dentro do Quilombo. Ela se tornou um símbolo da resistência feminina. Na década de 1670, o Quilombo dos Palmares atingia seu apogeu. Era uma confederação de mocambos que abrigava dezenas de milhares de pessoas. Com uma sociedade complexa, agricultura próspera e um sistema de defesa formidável. No entanto, essa era de ouro também trouxe à tona profundas divisões internas. O então líder, Ganga Zumba, tio de Zumbi, cansado de décadas de conflito, iniciou negociações de paz com a coroa portuguesa. A proposta era tentadora, mas traiçoeira. Liberdade para os negros nascidos em Palmares e a devolução do território de Cucaú.
Em troca, Palmares deveria se submeter à autoridade portuguesa e, crucialmente, entregar todos os escravizados que buscassem refúgio no quilombo dali em diante. Era, na prática, uma rendição disfarçada que minava o próprio propósito de Palmares. A narrativa em torno de Dandara sugere que ela, uma guerreira implacável e estrategista, foi uma voz central na oposição ao acordo. Ao lado de Zumbi, ela defendia que a liberdade não era negociável e que aceitar os termos portugueses seria trair todos que lutaram e morreram por um refúgio seguro. Enquanto Ganga Zumba via a paz como uma forma pragmática de sobrevivência, Dandara e Zumbi enxergavam a proposta como uma traição à alma de Palmares. A recusa deles em aceitar o tratado aprofundou a cisão interna, dividindo o quilombo. Em meio a essa turbulência, Ganga Zumba foi envenenado, um assassinato atribuído a aliados de Zumbi que se opunham ao acordo. Com a morte do tio, Zumbi ascendeu como o novo e incontestável líder. A guerra total contra os portugueses estava declarada. Os portugueses, agora enfrentando um líder que não negociava, intensificaram seus ataques. Em 1694, após décadas de resistência e inúmeras expedições fracassadas, o experiente bandeirante Domingos Jorge Velho liderou um ataque massivo e definitivo contra a capital de Palmares, o mocambo da cerca real do Macaco. A superioridade em armas de fogo, incluindo canhões, e o número de homens foi esmagadora. Após um cerco brutal que durou meses, as defesas do quilombo finalmente cederam. Zumbi conseguiu escapar ferido, mas foi traído por um de seus próprios homens e morto no ano seguinte. Dandara, porém, não chegou a ver o fim trágico do companheiro. Em 6 de fevereiro de 1694, a resistência de Palmares chegava ao seu clímax sangrento. Após semanas de cerco implacável, as forças do bandeirante Domingos Jorge Velho romperam as defesas da cerca real do Macaco, a capital do quilombo. No caos da batalha final, entre o fogo e o aço, a guerreira e rainha Dandara foi encurralada e presa. Os portugueses a capturaram viva, um troféu valioso. Mas para Dandara, que conheceu a liberdade e por ela lutou a vida inteira, o destino que a esperava era mais aterrorizante que a própria morte. A humilhação pública, a tortura e, pior de tudo, o retorno à condição de escravizada, algo que sua alma guerreira jamais aceitaria. Diante dos algozes, encurralada e derrotada, mas não vencida, Dandara tomou a decisão mais radical que uma pessoa pode tomar. A história, contada por gerações e confirmada em uma carta de 1694, diz que Dandara não hesitou. Ao ser levada para o cativeiro, ela se desvencilhou de seus captores e correu em direção ao abismo. Preferiu a morte à escravidão. Ela se atirou da pedreira mais alta da Serra da Barriga, jogando-se no vazio. Não foi um ato de rendição, mas o último e derradeiro ato de guerra. Um gesto de controle absoluto sobre seu próprio corpo e seu destino, negando ao inimigo a vitória final de subjugá-la. Ela morreu como viveu, livre. O corpo de Dandara desapareceu no abismo, mas sua memória permaneceu, tecida na oralidade, nos cantos e na tradição dos povos negros por séculos. Sem retratos ou descrições físicas, sua imagem foi sendo construída pela força do seu exemplo, um símbolo de resistência intransigente. Em 2007, a Serra da Barriga, palco de sua luta e sacrifício, foi transformada no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, um santuário de memória. E em 2019, mais de 300 anos depois, seu nome foi finalmente inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, no Panteão da Liberdade em Brasília, um reconhecimento tardio, mas essencial. Hoje, sua história transcende os livros de história, inspirando novas gerações. Ela vive na literatura, como em As Lendas de Dandara, de Jarid Arraes, e até em jogos de videogame, como o premiado Dandara, que leva seu nome e sua coragem para um público global. Foi homenageada pela Mangueira em 2019, no inesquecível samba enredo que também exaltava Marielle Franco. Duas mulheres negras,
guerreiras de seus tempos, separadas por séculos, mas eternamente unidas pela mesma e incansável luta por justiça e liberdade. Dandara dos Palmares é mais que uma figura histórica, é um símbolo, o símbolo da mulher que luta, que resiste, que não se curva, que planta, que colhe, que cria filhos e que empunha armas, que prefere a morte à submissão. Sua história nos lembra que a liberdade não é um presente, mas uma conquista diária. E você, já conhecia a história de Dandara? O que achou da força dessa guerreira? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa heroína brasileira. Apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!